Saudações, bem-vindos a mais uma aula de matemática durante o período de quarentena, que não existe mais, né? Esse exercício aqui, ele vai envolver um pouquinho de trigonometria, vai envolver um pouquinho sobre a questão do teorema de Pitágoras, vai envolver um pouquinho perímetro, área, enfim, é um exercício que exige alguns pré-requisitos, tá? Nas últimas aulas eu venho falando sobre trigonometria no triângulo retângulo. Porém, esse exercício aqui ele não envolve apenas a trigonometria, tá? Ele envolve vários conceitos e sem os pré-requisitos desses vários conceitos fica um pouco complicado para resolver, tá? A ideia é um exercício um pouco mais complicado. Então vamos lá. O perímetro do triângulo isósceles a seguir é igual a 64 metros. E o cosseno do ângulo alfa é igual a 7 sobre 25. Bom, calcule A e B e depois determine a área. Eu não tenho medida nenhuma aqui, né? De A, de B, de H. Então eu tenho que verificar o que eu posso aprontar nesse exercício. Vamos lá. Qual a informação que ele me dá? São duas. Que o perímetro é igual a 64. E a outra é que o cosseno do ângulo alfa, né? O alfa aqui, ó, é igual a 7 sobre 25. Por que alfa é deste lado e deste lado também? Porque o triângulo é isósceles. O triângulo isósceles é aquele triângulo que tem pelo menos dois lados iguais. Então, ó, este lado é igual a este lado. Então, os ângulos da base são iguais, tá certo? Por isso que esse cara é igual a esse. E o outro lado, que é representado por A, é diferente, né? Então vamos verificar aqui, ó. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, ó, eu tenho B mais A, que é igual a 64, certo? Então, ó, tô pensando no perímetro dele, né? Então eu tenho B mais A, ou seja, os três lados do triângulo somados são iguais a 64. É o que está dizendo aqui. A única coisa que eu consigo fazer nessa expressão é juntar esse B com esse B, porque são termos semelhantes, né? Então, B mais B fica 2B mais A igual a 64. A outra informação que eu tenho é que o cosseno de alfa é 7 sobre 25. Então, cosseno, aí eu tenho que lembrar lá das relações trigonométricas. Qual que é a relação trigonométrica do cosseno? Em relação a um ângulo, no caso aqui o ângulo alfa, é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Agora vamos lá, ó. Daqui a aqui é A, certo? Deste ponto a este ponto é A. O triângulo é isósceles, o H é a altura dele, é perpendicular, então significa que está dividindo a base ao meio, duas partes iguais. Então, se daqui aqui é A, então é A sobre 2 de um lado e A sobre 2 do outro lado, certo? Então, eu vou pensar assim, ó, cosseno de alfa é igual a cateto adjacente, ó, estou olhando aqui, ó, este triângulo retângulo, certo? Eu tenho a hipotenusa que é B, este cateto que é H, e este cateto daqui a aqui, que é a metade de A, ou seja, A sobre 2. Então, o cosseno de alfa, o cateto adjacente em relação a alfa, é A sobre 2. Então, fica A sobre 2 dividido pela hipotenusa, que é B. Fazendo a substituição, cosseno de alfa, 7 sobre 25. Então, eu vou ter 7 sobre 25
igual A sobre 2 dividido por B. Vamos ajeitar essa coisa aqui. Bom, eu vou multiplicar em x aqui, certo? Vou fazer isso, beleza? Então, eu vou fazer 25 vezes A sobre 2. Estou fazendo aqui, ó. Estou multiplicando 25 A sobre 2 e o 7 eu vou multiplicar com B. Então, 25 vezes A sobre 2 fica 25A sobre 2 igual 7 vezes B, 7B. Bom, e agora, o que acontece? A gente pode montar um sistema de equações, certo? Quais são as duas expressões que eu tenho? Essa e essa aqui. Então, tem um sisteminha. Vamos lá, ó. Tenho 2B mais A igual a 64 e 25A sobre 2 igual a 7B. Sistema de equações, duas incógnitas. Eu vou isolar uma das incógnitas. Eu vou isolar a letra A. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Isolando a letra A, fica A igual 64. O 2B troca de membro, fica menos 2B. Então, eu vou trabalhar com a letra A na equação de baixo, utilizando 64 menos 2B no lugar da letra A. Sistema de equações, conteúdo do ensino fundamental, certo? 8º ano e 9º ano. Então, aqui vai ficar o seguinte agora. Eu vou substituir o A por 64 menos 2B. Então, fica 25 vezes 64 menos 2B sobre 2 igual 7B. Para quem não lembra aí, sistema de equações, a ideia é a seguinte: eu tenho duas incógnitas, então eu tenho que dar um jeito de trabalhar com uma incógnita só. No caso, eu estou utilizando o método da substituição. Vocês podem pesquisar aí, certo? E existe também o método do cancelamento. Observe que agora eu vou trabalhar com essa equação. Eu só tenho uma incógnita, que é B, tá? Então, vamos lá, vamos resolver esse negócio. Vamos desenrolar isso aqui. Isso vai ser equivalente. Fazendo a distributiva aqui, ó. 25 vezes 64 vai dar 1.600. Menos 25 vezes menos 2B dá menos 50B. Igual, o 2 está no primeiro membro aqui, ó, dividindo. Então, ele vai multiplicar o 7B. 2 vezes 7B, 14B. Então, eu vou pegar esse menos 50B, trocar de membro, certo? Então, vai ficar 14B mais 50B igual 1.600. 14B mais 50B, 64B igual a 1.600. Portanto, B é igual a 1.600 dividido por 64. B é igual a 25. Então, já matamos isso aqui. Calcular o valor de A. Observe que o A eu já isolei aqui, ó. 64 menos 2B. Então, vamos calcular. A igual 64 menos 2 vezes B. O B vale 25. Então, 2 vezes 25, 50. Dá para enxergar aí? Dá. Então, portanto, A é igual 64 menos 50, 14.
certo? Só um detalhe aqui, né? Cadê? Está em metros, certo? Então aqui, ó, na verdade, tem que colocar 25 metros, 14 metros. Bom, então a primeira parte aqui está resolvida. Calcule a área. A área do triângulo isósceles é base vezes altura dividido por 2. A base é A, eu sei que é 14. A altura é H, eu não sei. Então eu vou ter que recorrer ao Teorema de Pitágoras. Olha aqui, ó, triângulo, retângulo, certo? Então, Pitágoras. Deixa eu subir um pouquinho a folha. Isso aí. Então, Pitágoras. Mais um conceito aí do ensino fundamental. Então, hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa é B. Então, eu já vou colocar direto. O B é 25, certo? Então, vai ficar 25 ao quadrado igual cateto ao quadrado. H, eu não sei quem é. Mais o outro cateto, que é A sobre 2, beleza? Lembrando que o A foi dividido por 2 aqui, ó. Então, eu vou ter A sobre 2 ao quadrado. Então, resolvendo aqui, ó. 25 ao quadrado dá 625 igual a H ao quadrado mais, resolvendo dentro do parênteses, o A sobre 2. O A vale 14. Então, 14 dividido por 2 dá 7, certo? 7 ao quadrado, 49. Então, vai ficar H ao quadrado igual... Agora eu vou pegar esse 49 e trocar de membro, beleza? Ele é positivo, operação inversa fica negativo. 625 menos 49. 576. Portanto, H vai ser igual... Eu vou extrair a raiz quadrada de 576, certo? O expoente 2 vai trocar de membro, vai virar raiz quadrada. Raiz quadrada de 576, 24. Então, o H é igual a 24. E aí, finalmente, conseguimos calcular o que? A área, né, do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Então, vamos lá. Base é o A, certo? O A vale 14. Então, fica 14 vezes altura, H, que eu encontrei aqui, 24. Dividido por 2. Vou simplificar aqui, né? 14 por 2. 7 vezes 24. Eu poderia fazer 24 dividido por 2, né? Daria a mesma coisa. 7 vezes 24, 168 metros quadrados. Então, está resolvido aí o exercício. Bom, a ideia do exercício é vocês verificarem que, às vezes, não é porque nós estamos estudando um determinado conteúdo, por exemplo, nós estamos estudando trigonometria. Tem aqui o conceito de trigonometria, né, que é o cosseno. Só que para resolver o exercício, eu precisei de vários conteúdos. Eu precisei saber do perímetro, eu precisei lembrar desse conceito mais complicadinho que é sobre o sistema de equações, eu precisei lembrar do Teorema de Pitágoras, eu precisei lembrar da área, tá? Então tem que estudar mesmo, não tem jeito, tá bom? É isso aí, let's rock!